Os sonhos são uma realidade que todos experimentamos, mas que poucas vezes entendemos. Muitas vezes, acordamos com a sensação de ter vivido algo muito real, mas não sabemos o que significa. Outras vezes, os sonhos nos deixam mensagens que nos ajudam a tomar decisões, resolver problemas ou conhecer aspectos de nós mesmos. Mas como saber se um sonho é de Deus ou não? Como saber se tem um significado espiritual ou não? Como saber se devemos prestar atenção ou ignorá-lo? A Bíblia nos dá orientações para responder a essas perguntas. A Bíblia nos mostra que Deus usa os sonhos como uma forma de falar com seu povo, revelar seus planos, advertir sobre perigos, consolar nas aflições, corrigir nos erros e confirmar na fé. A Bíblia conta muitos exemplos de sonhos que tiveram pessoas como Abraão, Jacó, José, Daniel, Nabucodonosor, Pedro, Paulo e muitos outros, dos quais falaremos mais adiante. Esses sonhos foram muito importantes para a história da salvação e nos ensinam muito sobre o caráter e a vontade de Deus. Mas nem todos os sonhos são de Deus. A Bíblia também nos adverte que há sonhos que provêm de outras fontes, como o inimigo, o mundo ou nossa própria carne. Esses sonhos podem ser enganosos, confusos ou perturbadores e podem nos afastar da verdade e da paz de Deus. A Bíblia nos diz que não devemos confiar em sonhos que nos fazem esquecer de Deus, seguir falsos deuses, pecar, temer ou duvidar. Esses sonhos são armadilhas do maligno que quer destruir nossa relação com Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que receberam mensagens, advertências, profecias e revelações através de sonhos. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 10 ao 15, lemos que Jacó teve um sonho em que viu uma escada que unia o céu e a terra, e anjos que subiam e desciam por ela. E no topo da escada estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Sua descendência será como o pó da terra, e você se espalhará para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei até que eu tenha feito o que lhe prometi. Este sonho foi uma confirmação da promessa que Deus havia feito a Abraão, o avô de Jacó, e uma demonstração de sua fidelidade e amor. Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E ergueu uma pedra como sinal, ungiu-a com óleo e chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Por isso, é muito importante orar e pedir a Deus que revele o significado de seus sonhos e que os anote para não esquecê-los e poder meditar neles. Se um sonho enche você de alegria, gratidão, confiança, ânimo, bondade e santidade, então é de Deus e você deve dar graças e louvá-lo. Se um sonho causa medo, angústia, culpa, tristeza, raiva ou amargura, então não é de Deus, mas de sua carne ou do inimigo. Por isso, é muito importante examinar suas emoções e atitudes após ter um sonho e rejeitar tudo o que não vem de Deus. Como podemos saber se estamos tendo um sonho provocado por um demônio? Existem alguns sinais que nos podem alertar, como por exemplo, primeiro, o sonho é muito vívido, realista e detalhado, e nos faz sentir emoções negativas como medo, angústia, ira, culpa ou tristeza. Segundo, o sonho tem elementos que contradizem a palavra de Deus, a moral cristã ou nossa própria fé, como cenas de violência, blasfêmia, idolatria ou apostasia. Terceiro, o sonho nos faz duvidar de Deus, de nós mesmos ou de nossos entes queridos, nos fazendo acreditar que Deus nos abandonou, que somos indignos de seu amor, que cometemos um pecado imperdoável ou que nossos familiares ou amigos nos traíram ou querem nos fazer mal. Quarto, o sonho nos mostra a presença
ou a ação de um demônio, seja de forma direta ou indireta, fazendo-nos ver o demônio com uma forma humana, animal ou monstruosa, ou nos fazendo sentir sua voz, seu toque ou seu alento. Quinto, o sonho nos deixa consequências físicas, mentais ou espirituais depois de acordar, como cansaço, depressão, ansiedade, doença, marcas, arranhões ou mordidas no corpo. Se você experimentou algum desses sintomas, é muito provável que tenha tido um sonho provocado por um demônio. Devemos seguir alguns passos que nos ajudarão a fortalecer nossa relação com Deus e a resistir aos ataques do inimigo. Estes passos são: primeiro, orar. A oração é a forma de nos comunicarmos com Deus, expressar nosso amor, gratidão, louvor, súplica e confissão. A oração nos permite estar em contato com Deus e receber sua graça, guia e proteção. A Bíblia nos diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18. Segundo, ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de sua vontade, plano e verdade. A Bíblia nos ensina quem é Deus, quem somos nós, o que devemos fazer e evitar. A Bíblia nos ilumina, corrige, instrui e consola. A Bíblia nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Terceiro, frequentar a igreja. A igreja é a comunidade dos crentes, o corpo de Cristo, a família de Deus. É o lugar onde podemos adorar a Deus, aprender sua palavra, compartilhar com nossos irmãos, servir aos outros e receber apoio, conselho e ânimo. A Bíblia nos diz: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, versículo 25. Quarto, renunciar ao pecado. O pecado é a desobediência a Deus, a rebelião contra a sua autoridade, a transgressão de sua lei. O pecado nos separa de Deus, nos afasta de sua bênção, nos torna culpados e nos expõe ao julgamento. Estes são os passos que devemos seguir para nos proteger dos sonhos provocados por demônios. Se os praticarmos com sinceridade e constância, veremos como Deus nos livra de seus ataques e nos enche de sua paz e alegria. O que devemos fazer quando recebemos uma revelação negativa? Aqui entra o chamado à ação. O chamado à ação é a resposta que devemos dar diante de uma revelação negativa, e consiste em duas coisas: arrependimento e ação. O arrependimento é o reconhecimento de nosso pecado, nossa rebeldia, nossa indiferença, nossa desobediência ou nossa cumplicidade com o que ofende a Deus. O arrependimento implica uma mudança de atitude, pensamento e comportamento que nos leva a nos afastar do mal e a nos aproximar de Deus. O arrependimento implica também uma confissão, um pedido de perdão e uma restauração de nossa relação com Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso significa que o arrependimento nos traz o perdão, a cura e a bênção de Deus. A ação é a manifestação de nosso arrependimento, nossa obediência, nossa fidelidade, nossa responsabilidade ou nossa cooperação com o que agrada a Deus. A ação implica um compromisso, uma decisão e uma ação concreta que nos leva a fazer o bem, o justo, o santo e o útil. A ação implica também uma influência, uma transformação e uma multiplicação de nosso testemunho, nosso serviço e nossa missão. A Bíblia diz em Tiago 2, versículo 17: assim também a fé,
Se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que a ação nos mostra a autenticidade, a vitalidade e a eficácia de nossa fé. O chamado à ação é, então, a resposta que devemos dar diante de uma revelação negativa e consiste em arrependimento e ação. Deus nos revela o que vai fazer, mas também nos dá a oportunidade de mudar. Ele nos revela o que está errado, mas também nos dá a graça de nos arrepender e agir. Deus nos revela o que deseja, mas também nos dá a liberdade de escolher. Ele nos revela seu amor, mas também nos dá a habilidade de responder. O que você vai fazer com as revelações de Deus? Vai ignorá-las, rejeitá-las ou aceitá-las? Vai ficar calado, criticar ou interceder? Vai ser indiferente, rebelde ou obediente? Vai ser espectador, vítima ou protagonista? A decisão é sua, mas lembre-se, as revelações de Deus são para o seu bem, sua bênção e sua glória.